repórter do Bandeira 2, Eliel Alves. Homem é abatido a tiros no bairro do Ibura. Motoqueiros matam rapaz a bala em São Lourenço. Jovem assassinado a tiros no 7RO de Olinda. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta terça-feira, 22 de janeiro de 2019. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Durante as últimas 24 horas foram registrados em Pernambuco 13 homicídios. 8 casos ocorreram no interior e 5 no Grande Recife. Do dia 1º de janeiro até agora, dia 22 de janeiro, já foram registrados no ano 2004 homicídios em Pernambuco. Aliás, 204 assassinatos nas últimas 24 horas. Aliás, nas 24 foram 13 pessoas mortas, 8 no interior e 5 no Grande Recife. Agora sim, durante o ano, do dia 1º de janeiro até hoje, dia 22, foram 204 homicídios em Pernambuco, sendo 113 no interior e 91 no Grande Recife. A polícia conseguiu prender o elemento Márcio Bezerra da Silva, de 29 anos de idade, residente no sítio Horizonte Alegre, zona rural de Pedra, interior do estado, que teria tentado assassinar com golpes de foice na cabeça o próprio pai, Luiz Bezerra da Silva, um cidadão de 80 anos de idade, que foi socorrido aqui no Hospital da Restauração. Em Sertânia, no sertão do estado, um homem assassinou a companheira de 42 anos de idade a golpes de foice e depois tentou contra a própria vida. O crime aconteceu na residência do casal e o homem foi socorrido no hospital local e depois removido para o Hospital Regional do Agreste, em Caruaru, onde está sendo custodiado. O corpo da mulher dele foi encaminhado ao IML lá mesmo em Caruaru. Manuel Francisco dos Santos, com 33 anos de idade, residente no sítio Bengala, zona rural de Caxias, no interior do estado, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo à margem da PE-90, no distrito Mari, em Bom Jardim, no interior do estado. Crime praticado por elementos desconhecidos que ainda feriram José Francisco da Silva, irmão, homem de 40 anos de idade, que foi socorrido no hospital lá em Bom Jardim. Edipo Emanuel Félix de Oliveira, um rapaz com 30 anos de idade, foi assassinado a bala na residência dele, localizada na rua Xande Alegria, no conjunto Marcos Freire, em Jaboatão dos Guararapes, suspeito do crime. Um cara identificado apenas pelo vulgo de Sapinho, que está foragido. Edipo Emanuel Félix de Oliveira foi assassinado na presença da esposa dele e 2 filhas de menor idade. Paulo Alberto Gonçalves, um idoso com 68 anos de idade. Ele foi alvejado com disparos de arma de fogo na garagem de uma casa localizada na rua Barão de Santo Ângelo, comunidade Beira Rio, no bairro do Pina. Foi socorrido aqui no Hospital da Restauração, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Helenildo Bispo dos Santos, residente na rua P, no bairro São Cristóvão, em Arco Verde, foi assassinado a golpes de faca durante uma bebedeira por Emanuel Danilo Lima dos Santos, que está foragido. Agamenon Antônio Martins, com 57 anos de idade, residente no sítio Basílio, zona rural de São Bento do Una, foi assassinado lá no sítio com vários disparos de arma de fogo efetuados por um homem desconhecido, e os motivos também são ignorados. Paulo Parnaíba do Nascimento, residente no sítio Várzea, zona rural da cidade de Itabira, foi assassinado a pedrada lá no sítio, pertinho da residência dele, crime de autoria e motivos desconhecidos. Jorge Alexandre de Araújo, residente no projeto Maria Tereza, em Petrolina. Jorge Alexandre de Araújo Santos, 27 anos de idade, foi assassinado com golpes de chave de fenda por um elemento desconhecido e o corpo é encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Paulo Gonçalves da Silva, um rapaz com 37 anos de idade, conhecido por Paulo Bueiro, foi assassinado com disparos de arma de fogo perto de um restaurante localizado na Praça Coronel Jeremias Parente de Sá, em Terra Nova, no interior do estado. Elementos desconhecidos se aproximaram do rapaz e efetuaram disparos. Mataram ele, os motivos ainda são ignorados. Homem é abatido a tiros no bairro do Ibura.
Motoqueiros matam rapaz a bala em São Lourenço. Jovem assassinado a tiros no 7º RO de Olinda. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Eliel Alves, o repórter do Bandeira 2. Polícia investiga ele entre latrocínio de ex-comissário com ordem dada de dentro do quartel. A notícia com a repórter Elis Martins. Não há mais dúvidas de que José Tadeu Vicente de Santana foi vítima de latrocínio, roubo seguido de morte. Ele foi morto a tiros em 1º de novembro do ano passado na Travessa Otaviano de Almeida, no bairro de São Martim. O inquérito foi concluído e 7 pessoas foram citadas de forma direta e indireta no crime que vitimou o marido da delegada Beatriz Gibson. Um presidiário que cumpre pena no Cotel em Abreu e Lima encomendou um carro roubado para ser levado até a cidade de Carpina, na Mata Norte do estado. Emerson José de Lima Lopes e Leandro Carlos do Nascimento abordaram o ex-comissário e Leandro atirou contra José Tadeu Vicente de Santana. Os 2 estão presos e o terceiro, Sandro José de Souza Filho, o Johnson, de 23 anos, também. Ele recebeu R$700 para levar o automóvel da vítima até a cidade de Carpina, mas diante da repercussão do crime, o plano mudou. Robson Yuri de Oliveira, de 22 anos, levou a gasolina e Daniel Gomes, de 20, incendiou o carro roubado do ex-comissário. Os 2 respondem ao processo em liberdade por receptação de veículo, dano qualificado e incêndio. Durante a coletiva de imprensa ontem, a polícia não apresentou detalhes do presidiário nem do receptador do automóvel em Carpina. O delegado da 4ª Delegacia de Homicídios, Carlos Couto, afirma que a vítima foi seguida a partir da Imbiribeira. O Johnson, que é o Sandro José de Souza Filho, ele ficou encarregado de dirigir o veículo Fiat Palio, que foi usado pelos 3 suspeitos, desde o acompanhamento da vítima do bairro da Imbiribeira até o bairro de São Martim, quando os 2 indivíduos que realizam a abordagem efetuam um assalto e um deles efetua o disparo na direção do comissário, que terminou com sua morte. O envolvimento dos outros 2 suspeitos, esses que estão em liberdade acompanhando o processo, ele se deu quando a quadrilha viu que precisava destruir a prova, que era o veículo, doutor? Houve uma demanda por esse veículo, vinda do Cotel, certo? Um presidiário, ele encomendou a subtração de um veículo sedã de porte médio, o modelo Honda Civic ou Toyota Corolla. O Leandro reuniu essa equipe para fazer esse assalto, que terminou ocasionando a morte. Quando o caso ganhou repercussão na imprensa, esse veículo, para vocês terem ideia, ele foi levado até o município de Carpina. E quando o caso ganhou repercussão, quando se descobriu quem se tratava a vítima, aí houve uma nova ordem do presídio para se destruir esse veículo. Tudo indica, pelas provas constantes dos autos, pelos depoimentos, que esse veículo ia ser utilizado, ia ser clonado. Elis Martins para o Bandeira 2. Perseguição e tiroteio em Pojuca termina com um morto, um preso e outro ferido. Os detalhes com o repórter Adúlcio Lucena. Uma intensa troca de tiros entre PMs e assaltantes aconteceu em terras do Engenho Santa Rosa, na zona rural do município de Pojuca, na noite desta segunda-feira. De acordo com a polícia, 3 homens praticaram vários assaltos em residências pela localidade. Na última, eles invadiram a casa e renderam os moradores. No local tinham 7 pessoas, sendo 2 meninas de apenas 3 anos de idade. O trio foi violento e chegou a espancar um dos moradores. A polícia chegou rápido, foi recebida a bala pelos assaltantes e revidou os disparos. Um dos suspeitos, Anderson Antônio da Silva, de 22 anos, morreu dentro da casa. O segundo suspeito, Robson José da Silva Melo, 19 anos, foi baleado no braço e no tórax e levado para a UPA de Pojuca. O terceiro suspeito, Augusto César da Silva, de 18 anos, foi preso em flagrante. Com o trio, a polícia apreendeu um revólver 38 e uma espingarda calibre 12. Adúlcio Lucena para o Bandeira 2. Nas últimas 24 horas foram registrados 7 assaltos a ônibus 2 do sistema BRT.
na noite de ontem foi no bairro do Recife, centro do Recife. O ônibus da Veracruz fazia a linha Tancredo Neves e MIP. Foi um só elemento, deu um vacilo lá, uma passageira, e daí ele deu um bote e levou a carteira com os documentos. Por volta das 5h10 da tarde, foi pertinho do terminal de passageiros na Avenida Caxangá. Um ônibus da Mobi Brasil foi assaltado. Ele fazia a linha TI Caxangá, Jardim Primavera. Um adolescente de aproximadamente 15 anos levou o celular de uma passageira. Por volta de 1h15 da tarde, no bairro do Salgadinho e Olinda, um BRT, linha Pelópolis Silveira, Prefeitura da Cidade do Recife, foi o alvo. Por volta das 5h50 da tarde, nas imediações da Academia da Cidade, na comunidade Ilha Joana Bezerra, no bairro de São José, ônibus da Caxangá assaltados, passageiros roubados. O coletivo fazia a linha TI Xambá, Joana Bezerra. Por volta das 8h15 da noite, na BR-101, no bairro do Jardim São Paulo, ônibus da Metropolitana assaltado, também só os usuários roubados. O coletivo fazia o itinerário Barro Macaxeira. Por volta das 3h20 da tarde, na PA15, no bairro dos Butrins de Olinda, outro BRT assaltado, este da linha Abreu Lima, Prefeitura da Cidade do Recife. E por volta das 7h50 da noite, foi na Avenida Bibiribe, no Porto da Madeira, que o ônibus da empresa Globo foi assaltado, só os passageiros roubados, e o coletivo fazia a linha Bibiribe Derby. Portanto, foram 7 casos de assaltos a ônibus nas últimas 24 horas, do dia 1º de janeiro até agora. Em Pernambuco, já foram registrados 126 assaltos a coletivos. O mestre de obras Edinaldo do Canto Pinto, com 44 anos de idade, residente em Vitória de Santo Antão. A namorada dele, Simone Gomes da Silva, 39 anos, residente na Rua Maranata, em Aldeia Camaragibe. E a mãe de Simone, Severina Leandro da Silva, 61 anos, estavam em um carro quando foram surpreendidos por homens desconhecidos que abriram fogo. Fato aconteceu em frente à Assembleia de Deus, no bairro Veracruz, em Camaragibe. Homens a pé meteram bala. Edinaldo foi atingido no pescoço, na boca e nas costas. Simone, a namorada dele, atingida no ombro e nas costas. E a mãe de Simone, Severina, foi socorrida na unidade de pronto atendimento, a UPA de São Lourenço, mas graças a Deus já recebeu alta. Edinaldo e a namorada Simone foram também levados para a UPA de São Lourenço e de lá removidos aqui para o Hospital da Restauração. No bairro do Maranguape Zero, em Paulista, pertinho do campo de aviação, houve uma perseguição policial, uma intensa troca de tiros, que só parou com o suspeito ferido. O comparsa conseguiu fugir. Esses elementos suspeitos, eles estariam cometendo assaltos, teriam roubado um carro lá de um cidadão, e daí a polícia foi acionada, houve a perseguição, tiroteio intenso lá, um pânico danado. O suspeito fugiu e o outro foi baleado e socorrido na Avenida D, no bairro do Caetés, em Abreu Lima, mais precisamente no Bar das Coleguinhas, também conhecida como Bar da Sapatão. 3 rapazes foram alvejados a bala. Rodrigo dos Santos Barbosa, 29 anos de idade, residente na rua 195, lá no Caetés 1. Daniel Silva de Queiroz, 22 anos, residente na Avenida D, também no Caetés 1. E Joelson Ferreira da Silva, 34 anos, morador da rua 112. Os 3 foram baleados e socorridos no Hospital Miguel Arraes, em Paulista. De acordo com informações, 3 homens no carro Peugeot preto chegaram ao local e abriram fogo contra as vítimas. Isso aconteceu na madrugada de ontem. E depois, mais tarde, já de manhã, no bairro da Guabiraba, um sargento da Polícia Militar foi encontrado morto a bala, um tiro na cabeça dentro do veículo dele no bairro da Guabiraba. Sobre essa informação da morte do sargento, quem traz mais detalhes é o repórter Felipe Pessoa. Um fio de cabelo pode ajudar a polícia a desvendar o assassinato de um sargento da PM. O corpo foi encontrado no banco de trás de um carro no bairro da Guabiraba. O veículo da vítima, um Golf branco, foi encontrado nas imediações de uma sementeira na BR-101 Norte na manhã de ontem. O 3º sargento tinha 42 anos e era lotado no 16º Batalhão e estava de folga. Além de estar no banco de trás do carro, o Chester tinha um capuz na cabeça. O policial militar assassinado é irmão de um vereador de Abreu e Lima. As equipes do Instituto de Criminalística coletaram material para análise, sobretudo impressões digitais e um fio de cabelo. O perito Diego Nunes revela que o aparelho celular do 3º sargento simplesmente desapareceu. O corpo foi encontrado no banco de trás do veículo com um tiro no olho. Provavelmente ela não foi morta no carro. Ela foi colocada aí. Como o corpo se encontrava em rigidez cadavérica,
total, a gente calcula aí que mais ou menos 8 horas da morte. Provavelmente ele foi morto de madrugada, colocado dentro do banco do carro e deixado aqui. A gente encontrou a arma, possivelmente da PM, né, do policial da vítima, e a gente coletou material genético na direção do veículo, no câmbio, para possíveis investigações. A arma que estava dentro do carro com ele, a arma era uma .40, provavelmente dele. A gente ainda vai, a investigação ainda vai ver. Já sabe dizer se foi a que foi utilizada no crime? Não tem como saber isso agora. A gente coletou um fio de cabelo para provavelmente saber quem estava no carro junto com ele. Alguma coisa foi levada dele, carteira, celular, ou foi encontrado? O celular não foi encontrado. Além da arma do sargento, uma pistola .40, foram apreendidas munições de outros calibres. Entre as linhas de investigação, uma coloca a vítima numa tentativa de homicídio contra um colega de farda. O soldado Joelson Ferreira da Silva, de 22 anos, foi baleado em um bar em Abreu e Lima na noite do último domingo. O PM segue internado em estado grave na unidade de terapia intensiva UTI do Hospital Miguel Arraes, em Paulista. 2 pessoas também saíram feridas: Daniel Silva de Queiroz, de 22 anos, e Rodrigo dos Santos. Eles não correm risco de morte. O delegado responsável pelas investigações iniciais, Francisco Célio, pretende refazer os últimos passos do sargento assassinado. Uma vez que as pessoas com as quais nós conversamos aqui, parentes, não souberam dizer a última vez em que a vítima foi vista com vida, também não nos disseram quais foram os últimos passos dados pela vítima. A nossa preocupação agora é justamente essa, reconstituir quais foram os últimos movimentos da vítima. Porque uma vez descoberta o que foi que a vítima fez nas últimas 8 horas, nas últimas 8 a 10 horas, com certeza a gente vai saber não só a autoria do crime, como também a motivação. Basta que a gente faça essa regressão das últimas 8 horas ou 10 horas vividas pela vítima. O corpo foi abandonado nesse carro que não sabemos ainda, mas aparentemente era o veículo dele. Esse veículo era o veículo usado pela vítima. E no banco traseiro. Aparentemente a execução não aconteceu aqui nesse local onde nós fizemos o local do crime. O corpo de Rochester Cavalcante Belém será sepultado às 4 da tarde de hoje no cemitério de Paulista. Felipe Pessoa para o Bandeira 2. Maria Roberta Veríssimo de Brito Silva, residente no sítio Santa Filomena, zona rural da cidade de Escada, foi alvejada a bala num atentado de autoria e motivos não informados e foi socorrida aqui no HR. José Paulo Oliveira da Silva, de 35 anos, residente no Córrego da Calma, no bairro de Água Fria, foi alvejado por disparos de arma de fogo num atentado na Avenida Norte. A autoria e os motivos são desconhecidos e a vítima foi socorrida na emergência aqui do HR. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Homem é abatido a tiros no bairro do Ibura. Um homem com cerca de 40 anos de idade, trazendo apenas um calção vermelho, sem nenhum documento que o identificasse, foi abatido com disparos de arma de fogo esta madrugada na rua Muniz Silva, em frente ao Mercadinho do Messias, no bairro do Ibura. Crime de autoria e motivos também desconhecidos, e o corpo da vítima foi encaminhado ao IML após o levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística e agentes da Força Tarefa do DHPP. Motoqueiros matam rapaz a bala em São Lourenço. 2 homens desconhecidos que estavam numa motocicleta assassinaram a bala esta madrugada no Engenho Constantino, em São Lourenço da Mata. O rapaz Anderson Guilherme da Silva Araújo, que ainda chegou a ser levado para o Hospital Getúlio Vargas. Nenhuma informação sobre a motivação do crime. O corpo de Anderson Guilherme da Silva Araújo foi removido de lá do HGV para o Instituto de Medicina Legal por Teodomiro Paulo Sérgio Manuel Biratá, funcionário do necrotério de lá do HGV. E atenção! Jovem assassinado a tiros no CPRO de Olinda.
Iago Gabriel Costa, um jovem com 19 anos de idade, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na rua Glória do Goitá, lá na comunidade do 7º RO em Olinda. Os suspeitos do crime, Mero e um tal de Fi, que estão sendo procurados pela polícia. A informação repassada para a polícia, pessoal da DHPP, é que Iago, ele seria usuário de drogas envolvido no tráfico e que também cometia pequenos roubos. O corpo dele foi encaminhado ao IML após o levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística e agentes da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte AM 780 e FM 90.3.